Olha, agora nós vamos tentar fazer uma apresentação num problema que nós temos aqui de acesso ao terreno rural que temos no bairro do Quilombo dos Marins, né? Esse terreno, como vocês podem ver aqui, ele tem em torno de 48 hectares, sendo que 8 hectares é uma parte aqui atrás que é de reserva legal, né, que é colocada com reserva legal, e o restante, praticamente os 40 hectares são todos plantados, né? Nós temos áreas de abacate aqui, né? Áreas de caqui aqui, onde está passando essa mãozinha, né? E temos também um ameixal aqui nessa parte, ou seja, nós temos uma produção grande de frutas que o ano inteiro é retirado desse bairro. Aí trabalham entre 15 e 18 pessoas, todas registradas, todas com carteira assinada, né? Então temos de 14 a 18 salários para pagar todo mês. E o caqui, ele sai no mês de julho, na época da seca, né? Entre abril e julho, na época da seca, mas nós temos também uma grande produção de abacate, que sai a partir de setembro, já no início das águas, e isso se prolonga até o mês de dezembro, quando nós temos a ameixa, né? Nós temos essas áreas de ameixa rubi aqui que vocês estão vendo, temos a ameixa. E nós temos grandes problemas com essas estradas rurais aí, às quais a gente está sempre dando manutenção. Nessa primeira descida, para um comprimento de 269 metros, nós temos uma diferença de nível de 50 metros e meio, que dá uma inclinação de 18,77%, que é muito. Mas isso é uma inclinação média. Se a gente pegar aqui alguns trechos, como esse aqui, por exemplo, ó, nós vamos ter uma diferença de nível de 24 metros numa distância de 93 metros, ou seja, 26% de inclinação. Nesse outro trecho aqui, nós vamos ter em 77 metros uma diferença de nível de 21 metros e uma inclinação de 28,29%. Nessa segunda descida, depois de passar, já entrando no bairro do Quilombo, depois de passar a divisa da Companhia Siderúrgica, nós temos essa descida com um comprimento de 294 metros e uma diferença de nível de 73 metros de diferença de nível nesses 294 metros de comprimento. Ou seja, 24% em média de diferença de nível que nós temos apenas nesses 294 metros percorridos. Tudo isso é bastante para uma estrada rural que precisa dar trânsito o ano inteiro, né? Principalmente no começo das águas, quando a gente tem a necessidade de tirar o abacate. Ao longo desses anos, tudo que a gente investe nessa estrada, nós temos anotado, né, em dias de serviço. Em praticamente 500 metros de estrada. Esses gastos são para praticamente 500 metros de estrada em dias de serviço. Aqui em azul, vocês veem os dias de manutenção gastos nesses 500 metros por ano, né? No ano de 2016, nós tivemos um gasto de 18 dias de serviço, só nesses 500 metros, volto a dizer. No ano de 2017, tivemos 17 dias. No ano de 2018, talvez por problemas de chuva, não sei exatamente, esse gasto foi para 29 dias de serviço. No ano de 2019, veio para 15 dias de serviço e no ano de 2020, apenas 4 dias de serviço. Essa diminuição de dias de serviço, ela é reflexo de investimentos que foram feitos na estrada nos anos de 2016, 2017 e 2018, que vieram a mantê-la com uma condição de rodagem melhor. E aqui nós temos
os gastos com manutenção de veículos, apenas com a Toyota e com o caminhão que transitam nessa estrada. Vocês veem, no ano de 2016 tivemos R$63 mil de gasto com esses dois veículos. No ano de 2017, talvez como fruto dessa manutenção na estrada, isso caiu para 33 mil. No ano de 2018 já se reduziu para 14 mil. No ano de 2019 se manteve estável em 15 mil reais as despesas de Toyota e caminhão. E no ano de 2020 subiu para 25 mil por uma questão, porque nós fizemos um investimento que compramos uma caixa de reduzida a mais para o caminhão para substituir em caso de uma estragar, tendo em vista que esse caminhão é antigo e é muito difícil de encontrar peça. Então esse aumento de valor não foi propriamente por causa do problema de estrada, foi um investimento feito no caminhão. Mas por aí vocês veem que o investimento na estrada teve um reflexo na diminuição dos custos de manutenção. E a estrada, ela é mantida assim, né? Toda empedrada. É desconfortável para transitar nessa estrada porque ela tem muito buraco, mas só que é em cima de um leito firme, né? Vocês veem que ela tem muitas pedras, né, jogadas, e o leito ele está bastante já consolidado. Em alguns lugares, como vocês podem ver aqui nessas curvas, nós fizemos investimento com cimento, nós cimentamos algumas áreas, colocamos pedras, cavamos um pequeno sulco na banda de rodagem no local onde as rodas passam, enchemos de pedra e jogamos cimento para consolidar essas pedras, né? Então isso aí ficou de uma maneira que o caminhão, mesmo com chuva, ele consiga oferecer um atrito às rodas que o impulsione para frente. Olha lá, mais um detalhe nessa curva do cimentado que foi feito, né? É muito comum que, pelo desconforto que oferece estradas dessa maneira para pessoas que têm um carro menor, eles pedem à prefeitura para dar uma manutenção. Só que a prefeitura entende manutenção como passar a máquina na estrada. E passar a máquina na estrada resulta na colocação de terra solta na estrada e principalmente por cima desse leito consolidado, e notadamente um leito consolidado como aquele que nós construímos ao longo desses anos. Recentemente foi colocado a pedido de um produtor, a prefeitura passou a máquina num trecho dessa estrada e logo depois veio a chuva e causou todo esse transtorno que vocês estão vendo aí. A gente não pôde mais transitar com o caminhão, não pôde mais transitar com a Toyota, foi só possível transitar com o trator. E também cabe aqui dizer, né, que toda essa terra aí, o destino dela é o leito dos rios. Isso aí o pessoal que trabalha com conservação ambiental sabe, que essa terra solta, ela acaba saindo, se dirigindo aos leitos do rio, provocando esses assoreamentos que a gente conhece, diminuição da profundidade do leito desses rios e com consequente aparecimento de enchentes, né? Mas isso aí o pessoal do IBAMA pode dar uma explicação melhor do que eu. E a coisa ficou tão feia nesses dias que nem a carreta conseguiu ser tracionada e teve que ser abandonada num pedaço, e o trator subiu sozinho, sem ter condição de tracionar a carreta. Agora vocês imaginam se isso aí é numa época que nós temos uma safra de abacate, né? Uma época que nós temos a necessidade de atender os mercados, porque frutas são mercadorias que são perecíveis, elas têm um período para ser colhidas. Você não pode ficar esperando com ela com um certo tempo na terra, esperar dar sol na estrada para você poder retirar essa mercadoria. É uma situação que nós vivemos bastante difícil e a gente
não recomenda e implora que não se passe máquina na estrada, que não se jogue terra solta na estrada e que se tiver que fazer uma manutenção dessa estrada, essa manutenção seja feita dentro de preceitos de engenharia adaptados a essas circunstâncias de declividade e não a improvisações que atendam a necessidades pontuais e que comprometam todo o trânsito durante a maior parte do tempo, porque na nossa região todo mundo sabe que chove, né? Quando nós falamos em uma engenharia adaptada às circunstâncias de declividade do local, nós citamos, por exemplo, o bairro do Engenho, no município de Alagoa. No bairro do Engenho tem uma estrada que o liga até o bairro do Garrafão, e essa estrada foi construída dentro desses parâmetros necessários de engenharia para que ela dê trânsito o ano inteiro. É uma estrada toda calçada, existe um planejamento, existe um investimento por parte do poder público para dar condições de trânsito o ano inteiro. Então, no caso do bairro do Quilombo e do bairro do bairro do Quilombo, do bairro do Sertão dos Martins também, né, tem casos assim, né? Nos trechos declivosos, o que precisa ser feito é isso. Principalmente aqui, que nessa região aqui do bairro do Engenho e no Garrafão não se produz nada. A única justificativa para a existência dessa estrada é um parque, é a sede de um parque estadual, o Parque da Serra do Papagaio, e isso aí é apenas para trânsito da caminhonete dos funcionários do parque, não existe produção, né? Dentro do meu ponto de vista, no caso do Sertão dos Martins e principalmente do bairro do Quilombo, que nós estamos tratando aqui, existe produção, existem pessoas que vivem dessa região, existe produção de muitas toneladas de fruta, centenas de toneladas de fruta e salários que são pagos. Então, é muito mais justificável você ter uma estrada com essas características do que a gente ali no bairro do Engenho e do bairro do Garrafão, no município de Alagoa. Portanto, eu peço que se a prefeitura quiser fazer algum tipo de manutenção na estrada, que seja colocação de pedras, preenchimento de buracos com pedras, de fazer cimentados do jeito que nós fizemos, trabalhar com calçamento, mas jamais fazer essa colocação de terra solta que nos causa um transtorno enorme, coloca inclusive em risco os empregados, coloca em risco de ocorrência de acidentes de trabalho. Ou seja, o poder público é para ajudar a produção, para ajudar quem inova, para ajudar quem está empreendendo e não para atrapalhar. Como sugestão, eu acredito que as pessoas que trabalham nessa parte de conservação de estradas devem começar estudando esse manual de manutenção e conservação de estradas rurais, produzidos pela CAT do Estado de São Paulo, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. E aqui existe, tem até uma dedicatória de um colega para mim, que ele sabe o que é que nós sofremos com essas estradas sempre, todo ano, né? E está aqui a dedicatória desse colega que implementou um programa desse no município de Piquete, no estado de São Paulo. E aqui existe uma série de recomendações que são feitas, né, para manutenção dessas estradas, e inclusive em locais declivosos. É uma leitura interessante que deverá ser feita por todas as pessoas aqui da região que têm como ofício a manutenção de estradas rurais na nossa zona, né? Que fala sobre a questão de escoamento de água, fala sobre uma série de coisas
muito importantes e que deverão ser levadas em consideração para que não venhamos a sofrer dessa forma. Mas o que eu peço é isso, eu imploro, jamais em áreas declivosas como aquelas, principalmente nas que nós já fizemos esse trabalho de consolidação do leito, com cimentados, com pedras, que jamais passem a máquina na estrada, que jamais passem a patrol na estrada, retirando esse serviço que foi feito ao longo de todos esses anos pelo pessoal lá da fazenda. E que se quiserem dar uma ajuda, e precisam dar uma ajuda, né? Que é a função do poder público, já que a gente paga ICMS sobre fretes e que são valores bastante expressivos ao longo dos anos, né? Eu peço que coloquem pedras, que deixem pedras nas partes altas para que os próprios produtores coloquem nesses buracos e que para que nós mesmos podemos fazer o serviço. Agora é importante colocar o material à nossa disposição para que possamos trabalhar. Não façam serviços improvisados, pelo amor de Deus, e não coloquem em risco a nossa produção, os nossos funcionários e o nosso faturamento, que nós precisamos viver.